E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcos Botelho. Toda semana nós estamos postando vídeo aqui expondo Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Você é bem-vindo, tem gente lá atrás, você talvez está acompanhando semanalmente, ou você chegou depois de anos que isso foi gravado, você é bem-vindo. Todos os comentários eu leio, então não deixe de falar o que Deus tem falado com você através da leitura bíblica, da reflexão, desse bate-papo que a gente tem. Também assina o canal, aperta o sininho, porque dessa forma a gente entra em contato com os outros vídeos e nas próximas séries você também vai participar. Provavelmente essa série vai virar um livro, então fique antenado nos nossos canais de comunicação para a gente poder estar sempre em contato, tá bom? Vamos para o capítulo 24 de Atos. O capítulo 24 começa com o governador Félix recebendo o sumo sacerdote Ananias junto com seu advogado e várias acusações contra Paulo. O objetivo de Ananias e do seu advogado era que Félix, o governador, devolvesse de Cesareia para Jerusalém Paulo, e lá o sumo sacerdote tem muito mais poder em Jerusalém, e lá ele ia pegar e matá-lo, ou por uma emboscada, ou até mesmo pela religião, as leis da religião. E é interessante que o advogado e o sumo sacerdote, ao estipular o tribunal, ao estar diante do tribunal e diante de Paulo, ele começa com uma jogada muito interessante no seu argumento. Ele fala assim: olha, há anos eu conheço o Senhor e o Senhor tem governado com muita excelência, e a gente percebe que não tem tido, eu do lado de lá de Jerusalém e você aqui, não tem tido rebeliões, e esperamos que continue assim. É quase de um jeito dizendo para o governador, dizendo: olha, não é muito bom você me contrariar, porque eu e você trabalhamos juntos. E o que acontecia? As legiões, eu já falei isso várias vezes, as legiões ficavam ao redor da cidade, e era papel do governador manter a paz romana, essa paz que é tão divulgada. E se eles não mantessem essa paz, César iria mandar as suas legiões e iria tirar o governador, tirar o sumo sacerdote, matar uma pá de gente. Então é quase como no começo da sua acusação, ele coloca que é bom ele ouvir. Daí ele vai contar que ele, da seita dos nazarenos, os que seguem a Jesus, os cristãos, o evangelho era conhecido com dois nomes na época: os nazarenos ou os do caminho. E ele fala sobre essa seita e fala que Paulo profanou o templo, E ele traz algumas testemunhas para legitimar as suas acusações, e eram falsas testemunhas. Bom, aí chegou a hora de Paulo se defender, e Paulo conta a sua história de novo, toda a sua história de conversão, a sua história de quem ele era, que ele nunca fez nada de errado, nem contra a religião, nem contra César. Esse negócio de profanar o templo, ele fala que é baboseira, invenção, que ele tinha feito um voto e ele não fez o que estava sendo acusado. E ele fala que toda essa acusação foi uma invenção dos judeus vindo da Ásia, da província da Ásia, que eles não estavam ali para acusar e que essa história tinha sido inventada. Félix já conhecia os do caminho, já conhecia o evangelho. De alguma forma tinha chegado no coração do governador o evangelho. E eu sei por onde, ele vai falar mais para frente. A esposa de Félix era judia e já tinha ouvido falar de Jesus e do evangelho. Então Félix, ele não dá um veredito e fala que ia manter Paulo por mais tempo, até ouvir todos os lados direitinho para tomar uma decisão. Deixa Paulo preso, mas deixa ele com benefícios, com uma certa liberdade. Paulo sempre recebendo gente, escrevendo cartas. Ali ele tem uma liberdade para poder ainda exercer o seu ministério. Depois de um tempo, Félix traz a sua esposa para ouvir Paulo, e Paulo ia pregando para Félix e para sua esposa, e ali ele vai falando do evangelho, até uma hora que Paulo vai falar sobre a justiça e sobre o juízo final, sobre o fim dos tempos, que Deus vai vir, e Félix fica meio que apavorado, até porque justiça, os romanos sempre falaram o que é justiça, o que é lei, e juízo final, quando você fala sobre o reinado de Cristo voltando, isso assustaria alguém que acredita em César como filho de Deus. Então ele manda parar Paulo de falar
tira Paulo do ambiente e aguarda um pouco porque começa a ficar perturbador, até porque o evangelho uma hora perturba. Aí Félix fala que quando chegar na hora conveniente, ele ouviria Paulo de novo. E Félix estava esperando que Paulo pagasse um dinheiro. Diz assim o versículo 26. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Félix queria uma espécie de suborno, de uma ajuda. Olha, eu estou te ajudando, me ajuda a te ajudar. É quase aquela fala lá de tropa de elite. Ó, me ajuda a te ajudar. E ele faz isso e Paulo não dá nada em dinheiro. E no final das contas, Paulo fica preso e depois de 2 anos, Félix é substituído por Festo. E acaba o nosso capítulo. Algumas coisas vêm ao meu coração e talvez vai ao seu coração. Como Paulo não muda sua mensagem mesmo em grandes ameaças. Mesmo ali sendo confrontado com acusações mentirosas, com líderes religiosos, pessoas fortes, Paulo continua pregando o evangelho de Jesus e falando, olha, o que é verdade eu assumo, mas isso não é verdade. Mas de todo esse capítulo, o que eu mais gosto é que Paulo não se curva aos jeitinhos que podia ter diante do governador, diante da lei. Talvez Paulo, se desse algum dinheiro a Félix, talvez Paulo estaria solto e continuaria o seu ministério. Ele pensaria, o que é um suborno aqui? O que é uma ajuda? É interessante como as pessoas tentam legalizar os jeitinhos, né? Esse jeito, a gente sempre fala, mas não funciona no nosso país, se não der um dinheiro não vai. E Paulo, não era um negócio que ele estava fazendo, dependia da vida dele. Paulo não se curva à corrupção e não dá um dinheiro para Félix, mesmo sabendo que Félix estava inclinado a ouvir o que Paulo falava. Ele tinha uma esposa que já estava realmente falando no ouvido dele, esse Paulo ele tem uma palavra de verdade, ele não fez nada de errado, essas acusações são falsas. Paulo não se curva à mentira que se tornou a sua perseguição. Ele fala sempre a verdade. E ele fala a verdade, doe a quem doer. Enquanto Félix estava ouvindo sobre Jesus, a salvação, Félix estava gostando, mas quando ele vai ouvir sobre como vai acabar, que os grandes impérios vão cair, que os poderosos terão que se curvar diante de Jesus, que os humildes serão levantados, ele pede para parar. E Paulo para porque sabe que não vai mudar a sua mensagem e não vai se corromper. Que essa força do evangelho de não mudar a mensagem e falar mesmo na perseguição e não se corromper aos favores desse mundo, seja a mensagem que invada o meu coração e o seu nesse estudo. Deus abençoe você e até o capítulo 25.